Dia recheado de informações. Chegam ao Rio Leonardo Gil e o técnico cruzmaltino, o português Ricardo Sapinto. Sapinto afirma antes de chegar ao Brasil que veio pelo desafio. Sabe que a situação financeira não é das melhores, mas treinar o Vasco será um grande prazer. Leonardo Gil também vai falar aqui nesse AVNews que tem conselhos de um ex-volante do Vasco para fazer bonito na colina. Vamos falar de Valência. Será que o equatoriano vem ou está entrando água nesse chope? Vamos falar também da questão da regularização. Quando o Leonardo Gil pode jogar? Quando o Ricardo Sapinto poderá estar comandando o Vasco à beira do campo? Inauguração do belíssimo Colégio Vasco da Gama. Vamos falar de outros assuntos, como, por exemplo, o Sub-20, que acabou perdendo hoje no Campeonato Brasileiro. Essas e outras informações num AVNews, como sempre, muito recheado. Não fiz ontem, acabei dando uma descansada, mas hoje volto com muito gás para informar vocês. Falar de Vasco, para mim, é um enorme prazer. Sabe quem estava com saudade de mim? Ficou com saudade ontem. Tenho certeza disso. Vem dar um beijo aqui. Vem, guitarrinha. Vem. Obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado pela vossa simpatia por estarem aqui. Obrigado. Eu vou porque essa vida não é calcular. Claro que sim, a técnica já tivemos a ver vários jogos da equipa, já temos algum conhecimento da equipa, não total, não podemos ver os jogos todos os jogadores que jogaram, mas a maior parte. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Um abraço especial a todos os professores do Brasil, essa profissão tão linda, hoje comemorando a sua data. Aliás, Dia do Professor é todo dia. O que seríamos de nós sem um grande professor? A vocês, a homenagem do canal Atenção Vascaínos, esse AVNews hoje é todo dedicado aos professores do Brasil. Bom, quem está chegando é o nosso professor, Ricardo Sapinto, que já chegou ao Rio de Janeiro, mas saiu cedo de Lisboa. Você está vendo fotos do novo técnico do Vasco da Gama, que a princípio vai descansar hoje e provavelmente amanhã ele vai falar, vai dar algum tipo de entrevista, não há ainda nenhum tipo de comunicado. Ricardo Sapinto falou com a imprensa portuguesa, falou com o jornal A Bola, um dos maiores jornais esportivos, que tem inclusive também uma televisão. E nós vamos ouvir o novo comandante do Vasco. Primeiro, Ricardo Sapinto fala sobre do porquê ter aceitado esse desafio em treinar o Vasco da Gama. Houve uma série de circunstâncias que me levaram a entrar neste grande desafio, de grande responsabilidade, porque para mim é dos campeonatos mais competitivos do mundo. Temos muito trabalho pela frente, acredito também no valor da equipa, já conheço, vi os últimos 3 jogos, vou conhecendo também já melhor a equipa, não só em termos coletivos como também individual. Há coisas boas e há outras que temos que melhorar e, acima de tudo, melhorar os números que temos. Já na classificação temos 14 jogos, temos 18 pontos, mas temos mais derrotas, 6 derrotas, e temos apenas 5 vitórias e 3 empates. Portanto, é um facto, se a equipa se organizar mais defensivamente, estamos mais perto depois de ganhar, temos sofrido muitos golos. E depois também na parte ofensiva temos que melhorar a nossa chegada, criar mais oportunidades, melhorar a decisão no último terço, enfim. Temos jogadores com muito talento, com qualidade, que precisam de confiança também, que precisam de sentir no seu espaço, sentir bem. O clube histórico como o Vasco tem que andar nos primeiros lugares, portanto é isso que me ambiciona também, é poder ajudar a equipa a lá chegar e, portanto, estou muito motivado e muito confiante, quero eu que a minha equipa tenha, que vamos poder ajudar a equipa, os jogadores e o clube a obter bons resultados. Ele tem um contrato curto, é um contrato até fevereiro, sabe que precisa dar resultados, mas fala agora a você, assinante do canal Atenção Vascaínos, na entrevista que concedeu à imprensa portuguesa hoje pela manhã, logo antes de sair de Portugal para o Brasil, sobre a instabilidade dos treinadores. E também aproveitou e falou sobre a questão de salários.
se ele sabia que o Vasco vivia esse momento de salários atrasados e se isso, de alguma maneira, influencia a vinda dele para o Brasil. Não vou esconder, eu estou há já alguns meses sem treinar, tive algumas possibilidades para poder treinar que recusei, ainda bem pouco tempo na Grécia também, num grande clube e num histórico da Grécia, que acabei por não assinar, e é verdade, há muita instabilidade a nível de treinadores e o tempo que eu assinei, e acho que prefiro assinar pouco tempo e as pessoas perceberem também a qualidade do meu trabalho e perceberem se é realmente aquilo que querem. Existe uma cláusula que podemos aumentar a nossa ligação, mas quero também que eles primeiro me conheçam verdadeiramente bem e quero perceber também se os resultados também nos acompanham, que é importante. Todos os treinadores vivem de resultados, existe realmente esse risco. É pena que haja essa instabilidade, porque quando nós criamos uma ideia de jogo, quando trabalhamos um modelo de jogo, é normal, isto não se é desculpa para ninguém, mas os treinadores que gostam de trabalhar com cabeça, tronco e membros e precisam, e quando se quer ver a ideia ou o modelo de jogo do próprio treinador e da própria equipa, logicamente que não é no mês, não é? Portanto, eu sei que o clube tem dificuldades. Quando assinei o contrato com o Vasco não foi por questões financeiras, felizmente, há que salvaguardar algumas, sem dúvida nenhuma. É uma situação difícil, sabemos, e espero que não seja tão grave e espero até que rapidamente possam melhorar. Porque depois não é fácil para mim poder controlar todas as situações. Deixou bem claro o treinador do Vasco. Não houve nenhum tipo de influência. Ele sabe que não pode resolver todos os problemas, mas acredita no desafio, acredita no trabalho. Não é pela grana que Ricardo Sapinto vem para o Brasil junto com a sua comissão técnica. É um grande trabalho para ele, é uma grande oportunidade. E para o Vasco já há um retorno. Afinal, nós vamos reproduzir as muitas manchetes em várias línguas. Ricardo Sapinto, como novo treinador do Vasco, está na Europa, em vários locais, está na Ásia, enfim, uma repercussão mundial, algo que realmente traz uma notoriedade enorme ao Vasco da Gama. Um exemplo, a maior rede de televisão de Portugal, a RTP, foi até São Januário e ouviu o VP de futebol do Vasco, José Luiz Moreira, e fez uma entrevista com ele. E nós vamos reproduzi-la aqui. José Luiz Moreira começou falando sobre o porquê da escolha de Ricardo Sapinto como treinador do Vasco. Eu tive sempre uma vontade enorme de ter um português aqui, porque eu sou filho da terra. Eu nasci em Portugal e obviamente a escola portuguesa de treinadores é uma das melhores do mundo hoje. E a gente não tem que ter certos preconceitos. Temos excelentes treinadores no Brasil, mas com certeza é uma experiência muito boa para nós, se tratando de um treinador português, que a maior colônia que Portugal tem é o Vasco da Gama. José Luiz Moreira, que foi o primeiro a pensar na vinda de Jorge Jesus, que depois acabou indo para o rival, mas ele pensou em trazê-lo para o Vasco da Gama. A amizade muito grande quase concretizou essa vinda. E José Luiz Moreira fala sobre essa situação. Sou amigo do Jorge Jesus há mais de 20 anos, entendeu? Então conheço a história do Jorge, e o Jorge sempre teve um desejo de vir treinar o Vasco da Gama, entendeu? E isso ficou na minha cabeça, vou trazer um português, como eu já trouxe jogadores também. Lá atrás trouxe o Domingues, eu abri a porta para ele. E para concluir, o VP de futebol do Vasco fala sobre a questão da mudança, a saída de Ramon para a vinda de Ricardo Sapinto. Segundo Zé Luiz, não dava para esperar pelo pior. A gente assustado para não ver o Vasco na segunda divisão, a gente resolveu mudar. Essa é a razão. A gente não pode esperar o mal acontecer para tomar as providências. Tem que ser rápido. Futebol é velocidade. Aliás, por falar em Ramon Menezes, ele deu uma entrevista hoje ao Sport TV, na parte da tarde, e deixou bem claro que a ferida ainda está muito aberta, que talvez tenha que aprender com alguns dos seus erros, principalmente de julgamentos, mas que está consciente de que deu muito ao Vasco. E tem essa certeza por quê? Porque recebe mensagens de jornalistas, de amigos e de muitos torcedores do Vasco, o que de alguma forma dá a ele um certo
acalmar do coração. A gente deseja a Ramon Menezes que ele possa ter muito sucesso. Diz que vai sentar com os seus empresários para aí sim definir, mas vai seguir a carreira como treinador. É o que a gente realmente espera. E para concluir esse primeiro bloco, uma informação que eu recebi hoje. Para a apresentação de Ricardo Sapinto, há uma possibilidade grande de que o Vasco faça um convite a ele, Romário de Souza Faria. Afinal, a filha de Romário, Daniele Favato, fez essas postagens aí no Twitter, porque Ricardo Sapinto, quando mandou o vídeo para que o Vasco publicasse nas redes sociais, vestiu a camisa de Romário, a camisola, como ele fala no vídeo. E a camisa 11 de Romário significa muito para o Vasco da Gama. E Ricardo Sapinto recebeu, por parte do Romário, uma resposta. Achou muito maneiro, achou muito legal. E o Vasco vai fazer um convite. O presidente do Vasco, Alexandre Campelo, e o VP de futebol do Vasco, José Luiz Moreira, são muito próximos a Romário. E, de repente, o baixinho, que foi reverenciado pelo hoje técnico do Vasco, Ricardo Sapinto, pode ser uma surpresa na apresentação do novo treinador do Vasco. E aí, o que você achou das palavras de Ricardo Sapinto? Gostou? O treinador não vem pelo dinheiro, vem pelo desafio. E você acha muito bom Romário estar presente? Daria ainda mais pompa à apresentação do novo treinador do Vasco? Deixa aqui embaixo a sua opinião. E o dia hoje foi recheado de novidades. Quem chegou, como nós informamos ontem e também durante toda a semana, foi Colorado Gil, o Colo Gil, Leonardo Gil, volante meia de 29 anos, que chegou para fazer exames médicos. Você está vendo aí imagens da chegada ontem de Colorado Gil no aeroporto junto com sua esposa, fez os exames e foi anunciado oficialmente pelo Vasco da Gama. Você está vendo aqui a arte. Bom, Colorado Gil falou com os torcedores do Vasco, com os assinantes agora do canal Atenção Vascaínos e com todos aqueles inscritos também na Vasco TV. E nós vamos reproduzir o papo de Colorado Gil com os torcedores do Vasco falando da sua chegada. Primeiro, o argentino fala da oportunidade de jogar no Vasco. La verdad que muy bien, muy contento por esta oportunidad. La verdad que cuando me dijeron no dudé en venir. Sé que Vasco es un club muy grande, con mucha historia y bueno, ojalá Dios quiera pueda dar lo mejor para poder ayudar al equipo y a la institución. Quem é Leonardo Gil? Quem é esse jogador que chega para jogar na Colina? Para la gente que no me conoce, mi nombre es Leonardo Gil, juego de volante, de mediocampista. Soy un volante mixto, puedo ayudar tanto a la defensa como en el ataque, así que tengo esas características. A pergunta é óbvia. Martim Benítez e Germán Cano, os dois argentinos, dois compatriotas. E aí, você os conhece, Léo Gil? Bueno, a Martín lo conozco hace mucho tiempo, por pasado en la selección, en las inferiores. Tengo muy buena relación con él, lo he enfrentado muchas veces cuando él ha jugado en Independiente. Y con Cano sí he seguido su carrera cuando jugó en México. La verdad que es un excelente jugador. Así que bueno, ojalá que nos podamos complementar de la mejor manera para poder ayudar al equipo, ¿no? Havia, por parte do gringo, será que desejo de jogar aqui no Brasil? Sí, es un deseo mío. La verdad que la liga de Brasil es muy competitiva, así que no lo dudé, y más en un club grande como Vasco, ¿no? Es una oportunidad única. No todo el mundo tiene la suerte de poder vivir en Río de Janeiro. Así que creo que para mí, para mi familia, fue una decisión acertada. Así que bueno, ojalá Dios quiera nos pueda ir muy bien, ¿no? E para variar, a torcida chamou a atenção. Leonardo Gil fala sobre o carinho dos torcedores assim que foi anunciado em suas redes sociais. Ya hace 4 o 5 días atrás estaba mi posible llegada y bueno, la gente muy amable poniéndome ojalá Dios quiera pueda venir. Que seas bienvenido, así que creo que el cariño de la gente se ve que es muy lindo, son muy apasionados por el club, por la camiseta, así que bueno, eso conlleva una gran responsabilidad, así que trataremos de tomarlo de la mejor manera, ¿no? Será que esse argentino conhece a história do Vasco, a história de luta e principalmente de protagonismo? Vamos ouvir o que fala Leonardo Gil sobre a história do Vasco. De lo que sé es que es el primer club que aceptó a la gente de raza de color.
uno de los primeros clubes que forjó su estadio con los mismos hinchas, trabajando en él. Así que la verdad que eso es impactante, no todo el mundo tiene esa fuerza para poder realizar esas cosas. Así que fue uno de los primeros campeones tanto de la liga. Así que la verdad que es un honor poder vestir esta camiseta y poder jugar, ¿no? Ele jogou com Guinha Azul até antes de El Cholo Guinha Azul se retirar dos gramados. Será que ele recebeu algum tipo de conselho de Guinha Azul? Sí, hablamos con el Cholo, estuve jugando un año con él, la verdad que una excelente persona, aprendí muchísimo con él, creo que es un excelente jugador, ha sido un excelente jugador porque ahora está retirado, pero nos ha enseñado mucho y me ha hablado mucho de Vasco. Me dijo que vivía una ciudad hermosa, que vivía un club muy grande y que lo que más quiere el hincha es que uno trabaje para el club, que deje todo. Así que bueno, trataremos de hacer todo de la mejor manera para poder darle una satisfacción al hincha, ¿no? Para terminar, ele manda uma mensagem ao torcedor cruzmaltino. Bueno, ojalá Dios quiera pueda ayudar al club, pueda hacerlo de la mejor manera y bueno, agradecerles por el cariño y por el recibimiento. A preocupação agora em relação à inscrição, porque o Vasco tem duas situações. Tem Leonardo Gil como um jogador e a comissão técnica do Vasco. Todos precisam de condições especiais para exercer a profissão. Então, mais uma vez, eu fui correr atrás e agora com muitos detalhes do que é necessário, até para que você, torcedor do Vasco, tenha uma paciência. De repente se cobra demais do clube algo que foge à alçada do clube. Demora sim. Se não, vejamos. Processo de regularização de visto de trabalhos de atletas e comissão técnica começa da seguinte forma. Todos os estrangeiros que vêm trabalhar no Brasil dependem de visto de trabalho para exercer as suas funções. Os processos são semelhantes. Quem tem origem em países com tratados de imigração com o Brasil tem mais agilidade. Os imigrantes que têm origem nos países que fazem, por exemplo, parte do Mercosul, apresentam condições especiais de emissão de visto, o que facilita o caso de Colorado Gil. A parte que você tem que seguir para ser regularizado no Brasil é a seguinte: registro consular, número 1. Depois, registro de imigração na Polícia Federal. Logo depois, registro do CPF. Retirada da carteira de trabalho. Emissão de visto de trabalho. E depois, registro de documentos desportivos, no caso FIFA e CBF. Atletas da Europa, da África e de outros locais do Oriente, por exemplo, demoram mais um pouco. Os prazos, que é o que você mais quer saber. Atletas do Mercosul, mais ou menos 10 dias corridos, dependendo de agendamentos. Se conseguir o agendamento, pode ser que a coisa venha mais rápido. No entanto, é bom lembrarmos, é um ano de pandemia. A pandemia atrapalhou os agendamentos junto à Polícia Federal. Outros países, cerca de 20 dias. Em relação a comissões técnicas, tem uma complexidade maior em função de documentação. São 20 dias de prazo. Tudo depende de fatores que possam ser ultrapassados. Sempre tem algum tipo de problema na burocracia governamental. Atletas e comissão técnica, é bom que a gente coloque aqui, só podem trabalhar aqui no Brasil, obviamente, com o visto do trabalho. Se acontecer alguma demora, é por conta da burocracia. Então, não dá pra gente pressionar e achar que Leonardo Gil já pode jogar domingo contra o Inter. Tampouco na próxima quarta-feira, muito difícil. O mesmo acontecendo com o Ricardo Sapinto. A partir de amanhã, o Vasco começa a cuidar da documentação de Leonardo Gil, que é mais rápida, talvez para o jogo do domingo que vem, do outro domingo, o Vasco tenha condição de colocá-lo em campo. Já Ricardo Sapinto pode dar o treino normal, assim como Leonardo Gil, pode treinar normal, mas ir a campo, assinar súmula, não podem. No caso de Ricardo Sapinto, a partir de segunda, o Vasco vai dar andamento nisso. Vai ser um pouco mais demorado, talvez aí de 1 a 2 semanas para que o treinador português e sua comissão possam ir aos jogos. Enquanto isso não acontece, o Alexandre Gracelli deve ficar na beira do campo, mas durante a semana, aí sim, os adjuntos, o preparador físico e o técnico Ricardo Sapinto estarão comandando o Vasco da Gama. Bom, em relação à Valência, eu vou dar um feeling aqui. Geralmente eu tenho essas situações que eu coloco aqui para vocês de sentir, né? Eu tenho falado quase que diariamente com Pedro Romero, que é, junto com Juan Pachon, um dos dois empresários de Antônio Valência. Na verdade, o início do papo era: a proposta não foi muito boa.
Depois, a questão de família. E agora eu tive uma nova informação de que Antônio Valencia estava esperando que o presidente Alexandre Campelo ou alguém da diretoria do Vasco pudesse ir ao Equador, conversar com ele, tentar convencê-lo. O que acho particularmente difícil, porque aí você ouve o presidente Alexandre Campelo ontem, no canal Machão da Gama, do querido Juninho Mil Grau. Ouço hoje o VP de futebol José Luiz Moreira e o diretor executivo Mário André Mazzucco com o discurso de que está muito mais nas mãos do atleta. Acho muito difícil. Se Valencia vai esperar alguém do Vasco lá no Equador, realmente acho que a coisa não vai acontecer. Aí é um feeling meu. Pode ser que ocorra, pode ser que aconteça, mas o Vasco já fez a sua proposta, o Vasco já encaminhou a sua vontade e aí depende muito mais de Valencia. Se questão de família, se questão de proposta, na verdade eu estou sentindo que essa corda vai roer. Pode ser que eu esteja enganado. Um dos fatores, até essa questão de uma proposta que Valencia acha que vai receber melhor de outro clube. E a questão financeira pode atrapalhar em outros aspectos, como, por exemplo, a questão de relacionamento com o grupo. Mas, a princípio, tudo ok, tudo normal. O Vasco, pelo menos, se posiciona assim. Porque tem saído muitas matérias de problemas que envolvem atletas, de jogadores chateados porque o Vasco quer contratar Martim Benítez, o Vasco está trazendo um treinador em euros. Tudo isso acaba sendo comentado nos bastidores. E o Vasco resolveu se posicionar, porque recém saiu uma matéria no site UOL informando que o Vasco devia 4 meses a funcionários, que muitos com medo de não receber. E o Vasco soltou uma extensa nota oficial hoje, que eu fiz questão de trazer aqui para você. Você vai ver e vai ouvir o que o Vasco fala em relação a essa questão do pagamento de salários e também de que estaria fora do Profut, que é o programa de repactuação de dívidas com os clubes junto ao governo. Vamos então à nota oficial do Vasco da Gama. Nota oficial. Nos últimos dias, informações infundadas sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama têm surgido no noticiário e nas redes sociais. Causa estranheza, ou lamentavelmente nem tanto, que a proliferação de inverdades ganhe corpo com a proximidade das eleições no clube. Vamos aos fatos. O Clube de Regatas Vasco da Gama desmente veementemente a informação publicada na última quarta-feira, 14/10, pelo portal UOL, dando conta de que o clube deve 4 meses de salário aos funcionários. Ao contrário do que diz a referida reportagem, o clube quitou integralmente os salários referentes ao mês de junho. Em nome da verdade e da transparência que caracteriza essa gestão, cabe informar que, nesse momento, o clube deve sim 1 mês de salário aos atletas do futebol profissional, além de 1 mês do acordo relativo aos atrasados, e 2 meses de salário aos funcionários. Esse atraso, como não poderia deixar de ser, incomoda muito a todos nós da diretoria administrativa. Apesar das dificuldades, todos os esforços estão sendo feitos para que ao menos uma folha seja quitada nos próximos dias. Mais uma vez, agradecemos pelo empenho de todos os funcionários que, mesmo diante de condições difíceis, reafirmam todos os dias sua competência profissional e seu comprometimento com o clube. Como todos sabem, a pandemia desencadeou uma forte crise econômica e afetou duramente as receitas do futebol. Inevitavelmente, atingiu as finanças do Vasco da Gama em um momento de aguda reestruturação do clube, ciclo este iniciado por essa gestão em 2018. Trabalhamos todos os dias para quebrar em definitivo um ciclo vicioso que afeta o nosso clube há muitos anos. Mesmo com todas as adversidades, é importante ressaltar que essa diretoria administrativa já pagou até agora um número de folhas salariais superior ao total de meses do atual mandato dessa gestão. A citação aos compromissos em aberto do passado herdados por essa diretoria não serve de justificativa para os problemas do presente, em hipótese alguma, mas é fundamental que os sócios e torcedores tenham em mente o quanto é trabalhoso e árduo desmontar e inverter uma espiral financeira negativa. Ainda nos últimos dias, surgiram também rumores de que o Vasco da Gama teria sido excluído do Profut, o programa de refinanciamento de dívidas dos clubes com a União. Mais uma inverdade, plantada sabe-se lá ou sabe-se bem com que intenção. Essa informação não procede de forma alguma. Seguimos trabalhando todos os dias para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do Vasco da Gama, valorizar e ampliar o patrimônio do clube, atender nossos sócios e torcedores com respeito que tanto merecem e entregar a nossos profissionais as melhores condições de trabalho possíveis. Ao contrário de outros, o caos, a intriga e a mentira não nos interessam. Temos a responsabilidade diária de administrar o Clube de Regatas Vasco da Gama e nos orgulhamos muito dessa missão. Atenciosamente, Diretoria Administrativa. A expectativa é que amanhã, mais tardar segunda ou terça-feira, o Vasco consiga a grana. De onde vem essa grana? Bom, a informação é muito truncada.
Nós temos uma informação de que o mecanismo de solidariedade que envolve a LAN está chegando. Seria esse dinheiro que estaria ainda preso a ok de Banco Central, também da CBF, para ser enviado ao Vasco. Eu hoje tive uma outra informação, conversando com muitos amigos em Portugal, em função dessa situação do Ricardo Sapinto. Alguns me perguntaram sobre a situação do Natan, porque o Natan chegou para o Boa Vista e estaria jogando demais. E em função de estar jogando demais, o Boa Vista poderia até antecipar a compra dele. O Vasco nega. Falei hoje com José Luiz Moreira, que me negou. O Mário André Mazzucco, diretor executivo, também me negou. Disse que não há nenhum contato, até porque não vai haver nenhum tipo de abatimento, porque há uma obrigação de compra para daqui a um ano. Agora pagar? O Boa Vista querendo algum tipo de desconto? Essa é uma notícia que veio de Portugal e o Vasco não confirma. Mas seria legal, porque na verdade 1.200.000 euros nesse instante, cerca aí de 6 milhões de reais por 75% do Natan, seria uma bela grana para poder quitar todas essas situações salariais a curto prazo. Mas o Vasco não confirmou. Quanto à questão do mecanismo de solidariedade, sim, pode ser um dos dinheiros, uma das granas que o Vasco tem a receber, e isso possa ajudar no pagamento desses salários. Mas a situação de Natan continua a mesma. Apenas os 200.000 euros pelo empréstimo e a notícia de uma possível antecipação de compra negada pelo clube. Nós vamos dedicar esse bloco todo à base do Vasco. Primeiro, para um esclarecimento. O Vasco hoje, através da sua assessora de comunicação da base, Sara Borborema, entrou em contato conosco para afrontar uma informação que nós demos no Bom Dia Gigante. É claro, respeitosamente, nós aceitamos aquilo que foi passado, mas informação é informação. Nossa informação era de que MT, jogador da base do Vasco, e Caio Lopes seriam colocados no profissional já a partir de hoje para serem incorporados e dificilmente voltariam. O que me foi informado pela Sara, e depois falei com o VP de futebol José Luiz Moreira e também com o diretor executivo Mário André Mazzucco, que MT não. MT permanece na base. Inclusive jogou hoje contra o Santos. Já já o nosso JP Escofano vai falar sobre isso. Já o Caio Lopes teve uma lesão ontem no jogo que deu o título da Taça Guanabara e ia fazer um exame hoje. Se estiver ok, sim, vai ser incorporado ao profissional, mas podendo voltar dentro de uma transição. Mas ele está, para muitos, fazendo hora extra no sub-20. Já deveria estar no profissional. Então a informação dá ok para o Caio Lopes. Já o MT, nem tanto. A gente respeita e a gente traz a informação. Mas a gente teve essa informação do MT e a gente sabe que tem uma questão aí envolvendo venda do MT do Volta Redonda para o Vasco e de repente subir o jogador nesse momento. Ele ainda tem um longo contrato até o final do ano que vem, pode valorizar demais, talvez seja até uma estratégia. Mas o certo é que o MT continua no sub-20, mas tem gente de olho nele para que ele possa subir para o profissional. O Vasco jogou hoje contra o Santos no Campeonato Brasileiro Sub-20 e perdeu de novo. Não faz uma boa campanha. O time comandado hoje pelo Diogo Siston não conseguiu vencer o Santos. Quem nos traz informações e detalhes dessa partida é o nosso JP Escofano. Fala, JP! Fala, Flávio! Fala, galera do AVNews. Boa noite para vocês. Eu tô chegando aqui rapidinho para trazer algumas informações da base do Vasco que jogou hoje pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Santos fora de casa. O Vasco, que ontem foi campeão da Taça Guanabara da categoria e se classificou às finais do Campeonato Carioca e também para a Copa do Brasil do ano que vem, não conseguiu sair com um bom resultado. Lembrando que ontem o Vasco atuou com o que tinha de melhor, a equipe completa, e hoje alguns jogadores se repetiram, como foi o caso do goleiro Filtman. Mesmo sem estar com a equipe completa, o Vasco criou sim algumas dificuldades à equipe santista e perdeu o jogo já no finalzinho. O único gol da partida foi marcado aos 42 minutos do segundo tempo. Só daí a gente consegue perceber que o Vasco fez um bom jogo na estreia do técnico Diogo Siston, já que o Alexandre Gracelli foi promovido a auxiliar permanente do time profissional. Com esse resultado, o Vasco é o 15º na competição com 5 pontos em 6 jogos, somando apenas uma vitória na competição. Além disso, o time está a 5 pontos do Atlético Mineiro, que é o primeiro time na zona de classificação e 8º lugar. O Atlético tem 10, o Vasco tem 5, mas mesmo assim o Vasco já tem uma boa chance de reabilitação já nesse final de semana, já que enfrenta a Chapecoense, vice-lanterna, fora de casa, às 15 horas. Então o Vasco tem esse grande desafio e já deve ter sim uma equipe mais encorpada, uma equipe mais pronta, mais inteira para esse jogo muito importante. Lembrando que além desse jogo no domingo, na semana que vem, o Vasco já começa aí a caminhada na segunda fase da Copa do Brasil. Então o time já vai ter que começar a rodar de novo também para ficar de olho nesses dois confrontos, nessas duas competições nacionais tão importantes. Valeu, Flávio. Uma boa noite pra você, uma boa noite pra galera que assiste o AVNews. Então segue o vídeo aí. Forte abraço. E para concluir esse bloco do Colégio Vasco da Gama, falamos com muito orgulho, porque ele vai receber toda a nossa base, os meninos de base.
O Vasco, que tem esse colégio há muito tempo, idealizado pelo ex-presidente Eurico Miranda, tem isso como um grande orgulho. E a Fatoria e Cifa, do querido Marcelo Borges, resolveu encampar, correu atrás e fez um belíssimo trabalho. Hoje, na inauguração, você está vendo aí imagens do colégio, como começou essa obra e depois o transcurso, a beleza que é internamente essa estrutura do colégio, que inclusive vai homenagear 7 atletas do Vasco, com 7 salas. Alex Teixeira, Douglas Luiz, Paulinho, Luan Souza, Felipe Coutinho e Allan Kardec. Uma bela iniciativa. O vice-presidente social Marcos Macedo falou, fez um discurso muito bacana, incentivando a questão do estudo e, principalmente, o André Afonso, o VP de Patrimônio, também ratificou que o Vasco, com sua magnitude, conseguiu mudar, inclusive, a legislação, obrigando que os clubes tenham escola para os seus atletas de base. Mais um golaço de placa do Vasco da Gama. E também abraçando ao Paulo Alves, diretor de Patrimônio, também muito responsável, e ao Pedro Seixas, o VP de Obras e Engenharia. Mas o grande responsável, inclusive está aí uma foto dele, Marcelo Bosch, ao lado do presidente Alexandre Campelo, fez questão de presentear o Alexandre Campelo com moedas comemorativas da escola, do Colégio Vasco da Gama. Eu fiz questão de pedir ao Marcelo Borges, a quem eu presto homenagem pelo trabalho. Acho que foi muito pouco citado hoje no discurso. Realmente muito pouco. Apenas o Marco Macedo, que é o VP social, nosso Marcão, fez uma homenagem muito legal, mas acho que o presidente Campelo citou muito pouco, aquele que se esforçou tanto. Mas tudo bem. Mas, de qualquer forma, nós não. A gente vai fazer aqui questão de abrir espaço ao Marcelo Bosch para que ele possa falar dessa alegria. Ele que já se emocionou aqui no canal, em vídeos antigos. Nós já estivemos dentro do colégio, sabemos como é o Colégio Vasco da Gama. E a gente abre para o Marcelo Bosch falar da sua emoção, da fundação do novo Colégio Vasco da Gama. Fala, galera, depois de muito tempo aí a entrega do colégio, um sonho realizado para mim e para toda a minha equipe, os vascaínos. Um sonho que se tornou realidade, fruto de muito suor, muita dedicação, e isso é para vocês, todos os vascaínos. Flávio, você é um cara que sempre acompanhou o nosso trabalho, sempre com muita lealdade, muita correção. Foi lançado o colégio, e o colégio é de todos os vascaínos. É isso. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Do grande presidente Ciro Aranha. Parabéns ao clube, parabéns Marcelo Bosch, parabéns torcida vascaína e principalmente professores e alunos, atletas do Vasco da Gama, que agora sim tem uma estrutura de primeiro mundo. E para a gente concluir esse AVNews, quero fazer alguns registros aqui. Primeiro quero mostrar uma foto do querido Roberto Dinamite, ao lado de sua filha Roberta, que deu à luz ontem ao netinho, mais um netinho do querido Roberto Dinamite. Depois da Valentina, vem aí o Bento. Grande Roberto, ó. Um beijo, Roberta. Um beijo a toda a família Dinamite. Chega mais um grande. Quem sabe vira um craque aí. Quero mandar também um grande abraço. Esteve hoje aqui na minha residência o ganhador da camisa da 1xBet, o Conrado Versiani. Tá aí a foto. Fiz questão de entregar em mãos. Obrigado, Conrado, pelo carinho e pelo respeito. E quero também pedir a você uma ajuda a essa talentosa e bela cantora, a nossa Milena Telhado, que está concorrendo a um prêmio como melhor cantora. Ela vai dar um recado para você. É só curtir o Instagram dela lá. Fala daí, querida Milena. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a cantora Milena Telhado. Eu tô passando para pedir um favorzão para vocês. Já que vocês gostaram muito, compartilharam muito meu vídeo cantando a música do Vasco. Eu tô participando de um concurso e eu tô precisando muito da ajuda de todo mundo pra votar em mim. O link tá lá no meu Instagram, que é @milenatelhado. E é só clicar e votar, 30 segundinhos, é rapidinho. Vou agradecer muito vocês, muito obrigada. Beijo, atenção, vascaínos. E quero abraçar ao Leonardo Leão, ao Douglas, ao Daniel, queridos amigos da Leão Group, além do querido Ricardo Rocha, embaixador da Leão Esporte, hoje inaugurando o seu escritório no Rio de Janeiro, para trabalhar muito e para fazer um grande trabalho de processos imigratórios e no esporte, levando você para estudar e também jogar futebol na América. Procure a Leão Group, é muito importante para você que quer ter o sonho de trabalhar, morar fora, eles conseguem agilizar tudo. Muito sucesso! Hoje estou aqui pelo trabalho, mas amanhã provavelmente vou lá passar no escritório para tomar aquele grande café. Um grande abraço a esse trio, o Léo, o Douglas e ao Daniel, guerreiros, fazendo um grande trabalho, ajudando muita gente a concretizar sonhos.
Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Nessa vida tão complicada, tão difícil e perigosa que a gente tá, a gente precisa ter segurança para sua casa, para o seu apartamento, você síndico, para o seu condomínio. Cuide-se, hein? Procure o Cristiano. Os telefones estão aqui embaixo, também o e-mail e o site com várias promoções. Preço, ó. Preço é o que não falta. O Cristiano é bom de jogo. É isso aí. Procure lá e você vai ter segurança. Quero mandar alguns abraços ao Goethe Oliveira, ao Marcelo de Andrade, ao Matheus Avelino, ao Arthur e também ao Giovanni Silva. Todos eles, sabe onde? No nosso grupo de Telegram. O que tá faltando para você? Entre de membro do canal Atenção Vascaínos, venha para cá, venha pro nosso lado, venha bater aquela resenha com a gente. Tá animado o papo, tá crescendo a galera. Venha para cá, faça a migração, mude o seu plano. Você que tem um plano de R$ 2,99, venha para outros planos, quem sabe o plano maior para você participar de lives com a gente, ou então que você esteja com a gente, vai ser um grande prazer. É isso aí, turma. Um grande abraço para vocês, um ótimo final de quinta-feira. Amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante com o JP Escofano e eu estarei à noite de volta com o AVNews. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca!